Olá, caros alunos, aqui é o professor Maílson, mais uma aula de Química, né? Aula 2 aí do primeiro período, tá? Gente, na nossa aula a gente vai continuar falando sobre separação de misturas para fazer o fechamento, né, do conteúdo, e a gente vai iniciar um outro conteúdo que é a introdução à atomística, tá bom? Então, revisando aí alguns conceitos e ideias, né, nós sabemos que a matéria é constituída por átomos, ok? E esses átomos eles podem se encontrar em substâncias puras ou misturas, a matéria pode se encontrar dessa forma, o sistema químico, né? Esses átomos unidos, né, entre eles ou com outros elementos vão formar moléculas e essas moléculas aí recebem os nomes de substâncias, tá? A substância ela pode ser pura, né? Ou a substância pode ser, no caso, digamos assim, uma mistura, né? Que a gente diferencia substância e mistura. A substância pura ela tem constantes físicas bem definidas. Tá? Então a água ela tem uma constante física bem definida. O sal tem uma constante física bem definida, mas a água com sal ele já não é mais uma substância pura, ele vai ser uma mistura, que é a união entre duas ou mais substâncias puras, tá bom? Então cada um desses elementos da tabela periódica, você pode encontrar ele em alguns objetos. Nessa tabela é legal porque você pode conferir, né, esses objetos onde é que encontra. Então cada elemento aí vai ter algumas propriedades que nós chamamos de gerais, propriedades gerais da matéria, propriedades gerais dessa substância. Um ponto de ebulição é o exemplo. Professor, o que é o ponto de ebulição? Lembrar que é aquela temperatura específica que vai mudar, né, essa substância que está no estado líquido e ela vai para o estado gasoso. No ponto de fusão, a substância já está no estado sólido e ela vai ser aquecida e vai passar essa mudança para o estado líquido. Aí tem a densidade, para caso não se lembre da primeira aula, que tem aí, cadê? A massa, né, e o volume, né, são essas duas razões, certo? O calor específico, a pressão e a tensão superficial. Então a gente está vendo aqui um gráfico, por exemplo, de uma substância pura. Observe nesse gráfico que a temperatura, né, 0 graus aqui, ela está constante. É uma mudança de fusão do gelo para a água aconteceu numa temperatura constante. E esse exemplo serve para quase todas as substâncias puras, né? Ponto de fusão e o ponto de ebulição. Temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Observa aqui, por exemplo, na temperatura 100 graus. Quando a água está sendo aquecida e ela chega em 100 graus, né, observa que vai acontecer ali de ter ali, ó, água mais vapor de água, é a ebulição acontecendo. Percebe que ela não começou na temperatura e terminou em outra. Ela começou em 100 graus e terminou em 100 graus. Então a gente diz que ela é constante. Diferente nas misturas homogêneas, por exemplo, a água com sal, esse gráfico aqui começa essa fusão começa numa temperatura e termina em outra, né? Começa na temperatura 1 aqui, por exemplo, serve como exemplo, e aí termina em outra. Olha, a ebulição começa em uma temperatura X e termina em outra, tá certo? Então a gente diz que é a temperatura inconstante, tá bom? E aí o que a gente poderia observar nessa... Esse aqui é um enunciado de uma questão, onde fala assim, ó, o gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de determinada substância. Será que esse gráfico é de uma substância pura ou de uma mistura? Tá? Então o que a gente observa? Olha, 20 graus aconteceu uma mudança. Em 40 graus aconteceu outra mudança, certo? Então, nesse caso, eu estou observando que não existe a temperatura aqui, ela está constante. Então, nesse caso, seria aí cadê o meu céu, rapaz? Seria uma substância pura, tá bom? Pura. Beleza? E aí a gente dando continuidade no conteúdo, né, o que a gente vai observar? As misturas homogêneas, elas têm, até mesmo assim, falando de uma outra propriedade geral, elas têm densidades diferentes, né? Então é possível fazer um processo aí de separação de misturas e obter diferentes materiais, né, diferentes de uma matéria-prima no caso, né? Vamos lembrar que matéria-prima é aquela onde a gente tira alguns derivados. Então, nesse caso aqui, o petróleo é um exemplo, onde se eu aquecer o petróleo até determinada temperatura, eu estarei produzindo aí, ó, alguns derivados, certo? De densidade diferente. O gás, como ele é mais leve, ele vai estar aqui, ó, nessa torre aqui, no caso,
em cima, né? E aí a gasolina, o querosene, o óleo combustível, o óleo lubrificante e os resíduos vieram todos do petróleo, mas como cada substância dessa tem uma densidade diferente, nesse caso é feita essa extração. Um outro exemplo, professor, por que eu tenho que separar? Porque nem todas as misturas, nem todas as substâncias que o homem precisa estão encontradas facilmente na natureza. Então, eles passam, determinadas substâncias que você tem no seu dia a dia, passaram por um processo de separação. O ferro é um exemplo, certo? O ferro que serve aí na formação da estrutura da casa. O ferro, ele é encontrado através dos minérios de ferro. Um exemplo aqui é a hematita, tá? E a hematita, ela é uma pedra, é uma rocha, né? Um minério ali, e é aquecido até determinada temperatura. Olha a temperatura, ponto de fusão, né? Já que a hematita está no estado sólido, certo? E aí, no caso, é aquecido, é eliminado aqui, né, o ozônio, o oxigênio no caso, né? Não vamos entrar nesse detalhe, e você fica apenas com o ferro, ou seja, o homem separa a mistura, faz essa separação de mistura para obter aquela substância de interesse, certo? E aí vamos lá fazer essa revisãozinha, né? Sistemas materiais. Pode ser uma substância pura e também pode ser uma mistura. A substância pura eu posso classificá-la como substância simples, se ela tiver apenas um elemento da tabela, né? E a substância pura também pode ser composta se ela tiver mais de um elemento, né, da tabela, certo? Então a água aqui no caso é H2O, são dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. É uma substância composta, tem constante física bem definida. Já na mistura, não. A mistura, no caso aqui, eu posso ser considerada homogênea se ela apresentar apenas uma fase, né? E heterogênea, no caso, se apresentar duas ou mais fases. Então, aqui um exemplo, você não saberia o que teria nesse recipiente, água e sal. Tá? Então, apresentou apenas uma única fase. E aí, falando um pouco mais dessas misturas, né? Cada método de separação é específico para determinada mistura. Então, é possível que a gente necessite, mesmo assim, fazer diversos procedimentos. Ou seja, não existe um procedimento apenas, né? Só separar de uma só vez. Ou seja, tem que fazer vários procedimentos. Então, a mistura aí pode ser do tipo sólido-sólido, certo? Sólido-sólido, cadê meu? Tá aqui, sólido-sólido, ok? Que é aquela mistura que tem dois sólidos diferentes. Então, por exemplo, areia e raspa de ferro são dois sólidos. E aí outra forma, se fosse um sólido líquido, areia e água. Sólido, areia, água, líquido, né? Se fosse líquido e líquido, óleo e água, tá certo? Então, líquido e gasoso, um exemplo, líquido e gasoso, água gasificada, né? Água com gás, certo? Um gasoso com gasoso, o ar atmosférico que nós respiramos é uma mistura de gases diferentes, mas é uma mistura de gases, né? Então é gasoso, gasoso, certo? Sólido, gasoso, vamos imaginar, poeira. Poeira, no caso, tem o gás, né? O ar, junto com areia, no caso ali, beleza? Areia, pó, enfim. Então, vamos conhecer aí, relembrar esses métodos de separação de mistura, tá bom? Alguns aí através de imagens. E aí, por exemplo, nós temos aqui de imediato, bem simples, bem comum, né, na nossa região, a questão da catação, né, você catar algo, né, tirar um sólido de um sólido, por exemplo, certo? Você pode separar inúmeras coisas sólidas, no caso a catação, você vai tirando, né, separando, classificando, por exemplo, feijão ruim ou feijão bom, né? Nós temos a ventilação, né, e um exemplo entre esses dois termos, ventilação e levigação, no caso, na ventilação a gente tem uma corrente de vento, o indivíduo aqui na imagem ele está suspendendo no ar, né, através de um impulso a um determinado material e onde a parte mais leve o vento leva, né, ou seja, ficando apenas com o que ele realmente quer, que seja separado. A levigação do mesmo jeito, né, principalmente usada em algumas mineradoras, é feita uma corrente de água, né, onde a parte mais pesada, que é o material que ele quer, o minério, o ouro, o diamante, seja o que for, vai ficar no local, né? Tá certo? Ou seja, a água leva somente as impurezas. Um exemplo aqui é a separação magnética, tá? Separação magnética, nesses termos aqui eu tenho areia e raspa de ferro, então eu uso um ímã, né, um eletroímã, para poder separar somente o ferro, e aí eu tenho as duas substâncias aqui separadas. Cristalização é uma forma também de separar a água
de alguns sais, um exemplo desses sais que tomam a figura de cristal, certo? Então aqui a água com sulfato de cobre, no caso eu consigo fazer cristal, né? Um cristalzinho azul do sulfato de cobre, bem comum, é bem fácil de fazer, inclusive. Isso mais para laboratório, né? Na dissolução, gente, é o ato de dissolver as substâncias. Então, se você dissolve um café solúvel, um Nescafé, é um processo de separação, no caso ali, tá bom? Melhor, é um processo, né? Nesse caso. Aqui eu tenho um exemplo na imagem que eu tenho areia e sal, certo? Então, como é que eu poderia separar esses dois? Eu vou dissolver o sal na água, certo? A areia não dissolve na água, e aí sim, depois disso eu posso filtrar, né? Filtrar aqui a areia da água e depois eu posso separar esse sal da água. Então, a dissolução é dissolver as coisas, tá? Nesse processo aqui, ele é um processo simples para dissolver. Aqui a gente tem a peneiração, que é utilizar a peneira, né? Peneira aqui. Aqui a gente tem a fusão, né? Ok? Fusão, no caso, que é basicamente o aquecimento de determinada mistura para separar outras substâncias. Certo? E a filtração, né? Filtrar o café é um exemplo comum de separação de misturas, ok? Então a gente tem a filtração a vácuo. A filtração a vácuo é o mais usado em laboratório, onde você vai poder separar determinado produto, né? Um sobrenadante, por exemplo, de algo que você não quer, só que vai utilizar uma bomba, né? Essa bomba vai fazer uma sucção, tá certo? Para ser mais rápido o processo. Aí a gente tem a sedimentação, onde, por exemplo, numa sedimentação líquida, né? No caso aqui, a parte mais densa, que é essa areia, digamos assim, o barro, vai ficar embaixo, porque ele é mais pesado, né? E a parte mais leve, no caso, vai ficar em cima. Então a água aqui está pura, certo? Digamos assim. Então foi sedimentado. E a decantação, que é um processo muitas vezes que confunde, né? Decantação com a sedimentação, certo? É diferente. Então a decantação é você separar a água desse outro material que está aqui embaixo, né? Do barro aqui, por exemplo, através de um mecanismo onde você tira somente determinado nível, né? Determinada fase, ok? Aí a gente chega na centrifugação, que é utilizado um mecanismo de centrífuga, né? É feito esse material aqui, no caso, vai separando a parte mais densa da menos densa, isso de uma forma mais rápida, sem precisar da sedimentação que demora um determinado tempo, tá? A câmara de poeira, né, que é um exemplo onde o filtro de ar de poeira, que tem também nos ar-condicionados, né? E o processo de evaporação, que acontece com bastante frequência nas salinas, né, na produção de sal. A água está ali empoçada, a água do mar está ali empoçada, e aí a água evapora, deixando somente o sal, ok? Então nós temos aí como outro exemplo a destilação simples e a destilação fracionada. Fracionada porque vai retirar apenas frações, né, dessa substância, tá certo? Ou seja, eu posso tirar diversas substâncias de uma mesma matéria-prima. Na destilação simples não, só preciso aqui só consigo extrair essas duas substâncias, tá? Separar essas duas substâncias, ok? E aí, gente, uma das ideias que eu falei anteriormente no vídeo é que alguns processos de separação podem ter vários procedimentos. Então, por exemplo, para separar areia e sal, né, eu não poderia só peneirar a areia, tá certo? Então, nesse caso, eu teria que inicialmente dissolver esse sal na água, tá certo? Colocando sal aqui, olha, colocando sal na água, beleza? Melhor, água no sal, colocando água no sal. Então, eu teria nessa mistura aqui areia, sal e água. Então, a primeira coisa, o primeiro processo, o primeiro procedimento foi a dissolução, certo? Aí, para que eu possa separar agora a areia do sal e da água, então eu faria aqui um procedimento de filtração. Então a areia vai ficar aqui, ó, retida no filtro, né? E a água com sal vai ficar aqui, ó, retida no recipiente, certo? E aí como é que eu separaria? Como é que seria o nome desse procedimento? Filtração. Beleza? É o segundo procedimento. E agora, se eu quiser separar só o sal dessa mistura, então no caso eu posso colocar tanto a evaporação como eu posso fazer a destilação simples, né? Para poder separar. Então percebe que foram 3 procedimentos, tá bom? E aí a gente começa o nosso conteúdo de atomística, tá? Então falando um pouco sobre atomística, é bem inicial.
a gente está falando sobre o estudo do átomo e o que a atomística estuda, né? Estuda o átomo, a estrutura atômica, né? Como é que o átomo é estruturado, o histórico da elaboração dos modelos atômicos, né? O que mais cai, os tipos de semelhança que acontecem entre os átomos, às vezes eles têm a mesma quantidade de subpartículas e outras vezes não, tá? A representação desses elementos químicos na tabela e as notações, como a gente representa o átomo, né? De que forma a gente pode colocar isso oficialmente, tá certo? Então, a gente sabe que o átomo é a unidade básica da matéria, ou seja, toda a matéria é feita de átomo, beleza? A palavra átomo, no caso, significa, né, isso é importante que já caiu em questão, significa sem parte, né, ou indivisível. Eu vou já explicar a historinha sobre isso. Esse átomo ele é composto de duas regiões, né, eu vou colocar aqui a região 1, região 2. A região 1 eu vou ter aqui duas subpartículas, chamadas de prótons e nêutrons, tá? E a eletrosfera, no caso, que é a outra região onde estão localizados os elétrons. Então a parte mais densa, né, o peso do átomo está todo aqui no núcleo, certo? E a parte menos pesada, né, com menos peso, digamos assim, está nos elétrons, com a massa desprezível aqui. Okay? Então essas partículas são chamadas de partículas fundamentais, porque elas constituem a estrutura do átomo, a estrutura atômica. Então os prótons, eu vou agora representar, preste atenção na simbologia, vou representar aqui pela letra P e o sinalzinho de mais, lembrando porque os prótons eles têm carga positiva, tá? Carga positiva. Os nêutrons vou representar pela letra N, né? E os nêutrons não têm carga, né? Ele é neutro, ok? Serve ali para neutralizar, ok? E os elétrons eu vou representar pela letra E e um sinalzinho de menos. Ah, professor, não é um acento? Não, não, é um sinalzinho de menos porque eles têm carga negativa, ok? Então, prótons representa aqui pela letra P, no núcleo eu vou ter prótons e nêutrons. Na eletrosfera eu vou ter os elétrons. Tá certo? E aí a gente entra na primeira história, né, dos primeiros indivíduos que de 450 anos antes de Cristo, né, que foi o Demócrito e o Leucipo, que começaram a se perguntar se existiriam estruturas menores. Então, eles foram na ideia de dividir uma rocha, né, tentando fazer uma analogia com o pensamento deles. Se eles fossem dividindo, ia chegar a determinado ponto que essa partícula não ia ser mais divisível. Então, se pegar um pão aqui, a imagem está mostrando, a charge, está mostrando aqui, nesse caso, a idealização do átomo, né, uma estrutura que fosse indivisível. Então, Demócrito e Leucipo foram os primeiros a imaginar a existência dos átomos. Não do jeito que a gente conhece hoje, logicamente, nas teorias deles. Tá certo? Então, vocês devem ficar atentos, né, ao nome, né, dos primeiros pensadores da ideia, né, que idealizaram os átomos, né, 450 anos antes de Cristo. Tá certo? Então eles tinham a ideia que era uma estrutura indivisível, e isso cai muito em questão. Então Demócrito e Leucipo foram os primeiros idealizadores, né, do átomo. Tá? E aí vocês estão vendo aqui diferentes modelos atômicos, são esses que a gente vai estudar e são esses que com certeza estarão na nossa avaliação do segundo período, né? Nós temos modelos atômicos e aí vocês vão observando a evolução das ideias, né? Conforme a ciência foi avançando, foi se entendendo e descobrindo outras estruturas, né? Daqui para cá uma grande evolução, daqui já se entendeu outra forma, e aí esses modelos servem para explicar melhor, porque é impossível a gente dizer assim, olha, vamos visualizar um átomo, tá? Beleza? Um átomo é uma estrutura ultra minúscula, né? Nanominúscula, ok? Então, nesse caso, nós temos aqui os nomes desses indivíduos ao redor da história, ou melhor, né? Assim, ao decorrer da história, e esses nomes e esses modelos é o que você deve memorizar, deve aprender cada nome referente ao seu modelo específico. Exemplo, o primeiro cara, no caso, é o John Dalton, tá? Deixa eu pegar aqui. O John Dalton, ele é já ainda do século, né, assim, do século XIX, ok? E aí o modelo dele, como é que eu vou me lembrar do Dalton? Vou me lembrar do Dalton através do nome do modelo, bola de bilhar, ou aquela bola de sinuca, tá certo? Então, Dalton, o modelo do Dalton é bola de bilhar. Por quê? Ele acreditava que o átomo
né? No caso, a matéria formada por átomos, mas que esses átomos eram partículas minúsculas, certo? Eram maciças, ou seja, não tinha espaço dentro delas, não tinha vácuo dentro delas, né? Eram maciças, beleza? Como uma bola de cimento, digamos assim, ok? Esses átomos seriam esféricos, indivisíveis, ok? Indestrutíveis, homogêneos e sem cargas. E quando eu digo carga, é porque naquele tempo não se tinha ideia se era carga negativa ou positiva, se estava eletricamente positivo ou negativo, tá bom? Mas o que garantiu esses átomos? Né? A massa, o átomo e a massa, do caso, tamanho e as propriedades diferentes de acordo com cada átomo. Então ele sabia que existiam elementos e cada elemento era feito por um átomo diferente, tá certo? Então, lembrar, né, associar Dalton ao modelo da bola de bilhar, beleza? E aí a gente conhece um outro cara chamado J.J. Thomson, certo? E já ainda no século XIX, com algumas ideias constituídas também do Dalton, né? Evoluindo um pouco mais, ele já descobriu outras propriedades, outras características, e já é um modelo mais próximo, né? Porque ele identificou as cargas nesse modelo. Já a diferença entre o Dalton é que dizia que não tinha cargas aqui, ó. Não tem cargas, né? Já o Thomson descobriu que tinha cargas. Então o nome do Thomson, no caso, você tem que associar ao modelo dele, que é o modelo pudim de passas, é o nosso panetone. Então, se você cortar o panetone, que nem eu estou colocando aqui na imagem, a gente vai ter essa ideia, né? Aí, qual era a ideia dele? Que o átomo é constituído de uma partícula esférica, até aí estava igual ao Dalton, né? Só que ele dizia que o átomo ele tinha uma carga positiva, e aqui no caso, né? O Dalton não tinha isso, né? Dizia que não era maciça, e o Dalton dizia que era maciça. Ele dizia que o átomo era divisível, e o Dalton dizia que era indivisível, certo? E nesse caso, o Thomson ele foi o grande nome, né, que identificou os elétrons, que descobriu os elétrons, né? Então, nesse caso, ele observou que naquela partícula esférica positiva, os elétrons estariam lá incrustados. Então, as passas aqui, ó, estariam sendo incrustadas lá nos elétrons, tá bom? Então, foi ele que descobriu os elétrons através de um experimento chamado ampola de Crookes, beleza? E é isso, gente. Nossa aula finaliza aqui, e na próxima aula a gente vai rever esses dois modelos, somente um resumo, e a gente vê também os últimos modelos atômicos do conteúdo aí de atomística. Tá certo? Então, até mais, até a próxima aula.